Oh, glória a Deus, aleluia, cumprimentos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém. Quem vos fala? Fábio Silva, voluntário de Cristo, amém. Estamos aqui para mais uma quinta-feira de aprendizagem da palavra do Senhor, amém. Bom, eu vou pedir para os irmãos, você que estiver na sua casa, que for ver esse vídeo, gostaria que você abrisse esse livro aqui, ó, Apocalipse capítulo 1. Glórias a Deus. O versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Oh, glória. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu estou aqui de olho, né? Que eu estou como a flecha e o arco, né? Fico de olho na porta, fico aqui para poder trazer e transmitir essa mensagem. Meus irmãos, temos aqui um texto muito significativo, muito poderoso. Ele se encontra em Apocalipse. E nós sabemos que quem escreveu o livro de Apocalipse é o apóstolo João, que foi o último, aquele que ficou por mais tempo vivo, propagando o evangelho, e por causa dele propagar o evangelho, ele foi parar numa prisão, numa ilha chamada Patmos, e desta ilha... Quebrado, irmão. Aleluia. As meninas passando e gritando não sei o quê. E aí, João... E ele estava preso pelo Evangelho de Jesus. Eu vejo muito significativo, porque João, ele poderia muito bem já ter desistido da fé, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como os demais. Mas é muito poderoso que nenhum desistiu do seu chamado. Independente das lutas que eles passaram, eles tinham convicção naquilo que eles pregavam. Lembremos que nessa época, irmão, a perseguição era muito árdua, era muito complicada, era difícil, muitas pessoas morreram pregando este evangelho, muitas pessoas viram seus filhos, seus parentes sendo arrancados de casas, fora as demais formas de morte que ali faziam. Tinha chegado um povo aqui, eu pensei que era aqui, mas não é aqui não. Então, muitos dos discípulos de Jesus, eles não esmoreceram a sua fé, pelo contrário, eles permaneceram no foco que é Jesus, porque eles só tinham um formato de evangelho. E qual é esse formato? A sua visão. Eles não poderiam de maneira nenhuma mudar a sua visão, mudar o seu foco, mudar aquilo que eles enxergavam. Eu acredito que é tão real aquilo que eles viveram na intensidade do poder de Jesus e do Espírito Santo, que não faziam eles mudarem o foco da sua visão. Nós vamos ver que no decorrer, na continuidade, conforme pessoas eram convertidas, pessoas também eram impactadas pela palavra, pela unção, pelo poder de Deus sobre eles, que com o tempo, essas pessoas começaram a perverter o evangelho, começaram a querer colocar a sua forma, a sua visão daquilo que era o evangelho, e não aquilo que os apóstolos deixaram, não aquilo que Jesus deixou, e sim faziam fantasias, traziam histórias irreais, apenas aquele ponto de vista, e não é porque era só naquela época, até os dias de hoje ainda é assim. Jesus, ele veio com um evangelho simples, com um evangelho de transformação de dentro para fora, não de fora para dentro, não para mostrar para as pessoas a conversão, e sim para mostrar para Deus que sonda os corações, que conhece a alma e a profundidade.
E um dos sentidos, e eu quero falar desse sentido, é o sentido que eu e você não podemos mudar. Porque no dia que esse sentido for mudado, tudo em nossa vida, tudo em nosso redor muda. Amém? Tudo aquilo que eu e você, desse sentido, tá? For modificado a forma que nós utilizamos ele, é aí que nós saímos da presença de Deus. Qual é o sentido? A visão. A visão, irmãos, ela é tão profunda, que eu posso degustar de qualquer coisa, eu posso tocar em qualquer coisa, eu posso ouvir, não qualquer coisa, mas o ouvir a palavra de Deus me fortifica, mas o ouvir e a visão, eles são dois sentidos, a qual se nós mudarmos nós pararmos para ouvir o que não pode e ver o que não pode, nós perdemos o foco. Então, eu quero falar apenas da visão. E a visão, quando nós perdemos a visão, nós perdemos o contato com Deus. Assim aconteceu no Éden. Assim, quando Deus fez todas as coisas, preparou tudo para o ser humano, Deus deixou uma árvore da ciência do bem e do mal. E diz para o homem, de qualquer árvore pode comer livremente, mas desta árvore não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrereis. Quando nós vemos esse texto, se a gente for na profundidade desse texto, ele é muito tremendo, porque ele está falando de livre-arbítrio, ele está falando de predestinação, ele está falando da eleição do cristão, porque ele elege a Adão, e fala a Adão, pode ser, o livre-arbítrio está com você, pode comer livremente, mas no dia que comer desse fruto morrerás, predestinado a morrer, predestinado a viver, dependendo da sua escolha, dependendo daquilo que ele optou para a sua vida. Da mulher ao homem, a mulher começa a olhar o fruto e viu que o fruto era bonito, era belo, ele era apresentável para ela. A visão dela foi traída com a beleza talvez do fruto, não fala se é uma maçã, não fala do fruto. E deste fruto, ela vai lá, aí sim, tem um ditado no mundo, eu não sei de onde saiu, que os olhos é a janela da alma. E ela tem uma verdade nisso, porque quando nós olhamos para aquilo que está ali, e ele é belo, ele chama a atenção, ele tira o nosso foco e começa a tirar os nossos desejos, nossa intenção para aquela situação que nós estamos vendo. Então assim Eva caiu nesse sentido, da sua visão ela foi modificada, e com isso ela acabou comendo do fruto, passou para o homem mesmo com a ordem de Deus comeu do fruto, e foram abertos os olhos. Olha só, mas ela estava olhando, ela viu, porque ela via tudo de uma forma espiritual. A partir do momento que ele desobedeceu, começou a olhar de uma forma carnal, de uma forma material, e quando ele olhou para a forma material, ele viu que estava nu e se envergonhou e se escondeu, e quando a face de Deus apareceu, quando a presença de Deus apareceu, ele se escondeu desta presença. Conforme o tempo foi passando, conforme as coisas foram acontecendo, veio o dilúvio, veio várias circunstâncias, o ser humano, aqueles que descenderam de Noé, deseja fazer uma torre tão alta, porque se o mundo acabasse em água, tudo estaria findado. Então eles querem agora ter o domínio da sua vida. Mesmo com o vindo da descendência de Noé, todo o ensinamento, provavelmente Noé ensinou tudo e falou tudo, porque hoje, qualquer lugar que você vai do mundo, você sabe sobre o dilúvio, já tem prova científica que teve um grande momento que a água dominou tudo, e com isso o ser humano teve esse desejo de fazer isso. Olha só, de repente um homem se destaca, Nimrod, e o que chama atenção, o poder de Nimrod, a força de Nimrod.
Então a visão vai mais uma vez entrar à tona. Por quê? Porque as pessoas olhavam para Nimrod e falavam, eu quero ser como Nimrod. E começa ali a adoração ao ser humano, a animais, a tudo aquilo que não era de Deus, a tudo aquilo que não vinha da parte de Deus, e sim da parte do homem, da parte material da terra. Eram os animais, era o sol, eram as estrelas, era o galho, eram as pedras, era tudo isso, o rio era chamado de Deus, e assim foi se formatando. Mas teve um homem que foi se aberto os olhos espirituais, e aí Deus fala para ele, sai da tua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só, extraordinário. Esse homem separado por Deus é Abrão. Abrão vai com a sua esposa Sarai, e aí caminhando com ela, vão para a terra que Deus prometeu, ali peregrina naquela terra, vai de um canto para outro, nunca saindo da visão de Deus, até o dia de decidir ir para o Egito sem consultar a Deus. E aí quando vai, Deus se revela a Faraó, Faraó descobre que Sarai não era bem meia-irmã ou irmã de Abrão, e sim era a esposa de Abrão. Abrão sobe e é dado bênçãos para ele. Olha, só que tinha uma serva chamada Agar, e a serva Agar sobe, e com o tempo Sarai sai, ela tira o foco de Deus. Abrão tira o foco de Deus, já não acredita totalmente que Deus pode dar um herdeiro. E aí Sarai passa a sua serva para Abrão. Quando nós perdemos a visão, nós deixamos de enxergar a vontade de Deus. E Abraão, por mais que ele é o pai da fé, ele também caiu, ele também errou, ele também quase sacrifica o futuro da nação de Israel. Passa-se o tempo, a visão é restaurada a Abraão, e aí ele tem seu filho. Quando ele tem seu filho, ele não nota, ele começa a amar os dois, Ismael e Isaac, da mesma forma, só que Sarai, agora Sara, tem uma visão e vê Ismael debochando do seu filho, filho da promessa. E aí ela toma uma decisão. E na decisão ela separa e fala, agora expulsa ela e seu filho, porque eu não quero que cresçam juntos. E ele se torna uma nação, com o tempo, uma nação inimiga do povo de Israel, e todas ao redor se tornam inimigo de Israel. Aí nós sabemos a história, e a visão, mais uma vez, é quem torna isso visível. É o momento da visão quando nós percebemos que o mal está perto e tomamos uma decisão. Foi perguntado para Deus, viu, tomou uma decisão. Não está sendo assim nos dias atuais? Estamos com a nossa visão tão turbada, tão modificada, que não conseguimos enxergar a Deus. Perdemos a sensibilidade, perdemos algo tão profundo em nossas vidas. Quando nós vamos no livro de Hebreus, capítulo 12, só confirmar se é capítulo 12, isso, capítulo 12, versículo 2, olha só o que o escritor aos Hebreus fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Era o escritor aos Hebreus aconselhando aqueles a qual se converteram, os hebreus cristãos, os judeus cristãos que se converteram, mostrando que o foco é Jesus, o olhar é para Jesus. Por quê? Atos capítulo 1, vamos lá, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, olha só. Capítulo 1, verso 9, e quando dizia isto, vendo-o eles, enxergando, eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos.
E, estando com os olhos fitos no céu, já não via Jesus. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Olha que interessante. A visão, ela tem que ficar em Jesus, sempre em Jesus. E mesmo quando o nosso foco, o nosso interior tem que estar na expectativa de Jesus, não pode sair deste foco. Assim como Abraão caiu, assim como muitas pessoas caíram. Lembre-se, Pedro, ele estava lá na tempestade, ele não reconheceu Jesus, todos gritavam fantasma, mas daí Jesus fala: sou eu, Jesus. E ele fala: se és o Senhor, autorize que eu vá até ti. E Jesus falou: vem. E quando ele vai, enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas, mas quando ele se deixou desapercebido pelo vento, e percebeu esse vento, e percebeu o estado que ele estava, ele começou a afundar, e pediu ajuda para Jesus, e Jesus estendeu a mão, levantou, colocou no barco, e disse: homem de pouca fé. Quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos a visão, nós nos tornamos homens de pouca fé. Nós não temos mais a vitalidade do início da fé. Nós perdemos a convicção, perdemos o formato, a sensibilidade é perdida. E com isso, quando Jesus estava no início do seu ministério, ele vai ser seguido por 2 homens, 2 discípulos que eram de João. E aí eles perguntam: onde você mora? Ele fala assim: vem e vê. Por que vem e vê? Porque não adianta, o ser humano é do ser humano, ele só não acredita naquilo que ele ouve, ele mais acredita naquilo que ele vê. É por isso que quando o povo de Israel ia para a terra prometida, Moisés manda 12 espias para vigiar a terra e ver como era ela, se era de acordo com a promessa de Deus. Lembre-se que quando o povo estava já antes do Jordão, e quando vai ir até Jericó, ele manda 2 espias para ver a terra, ver as guarnições, ver o exército inimigo, ver como que era a muralha, ver como era tudo. A visão não pode ser perdida. A visão tem que ser o sentido, ela e a audição, tem que ser os 2 sentidos mais protegidos do povo de Deus. Não pode perder, porque chega no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram. O que significa isso? Aqueles que anterior a nós, talvez nós também seremos, e estará uma geração que verá Jesus, ele vindo sobre as nuvens. Talvez não vai ser na minha geração, talvez não vai ser na geração dos meus filhos, talvez vai ser na geração do meu, eu não sei. Eu sei que o meu foco, minha visão vai estar em Jesus Cristo de Nazaré. E até eu que transpassei, eu também vou ver, como igreja, como ser humano, e creio fielmente na salvação da minha alma. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu não quero ser aquele que vai se lamentar. Eu não quero ser aquele que as pessoas, como hoje vários vídeos estão mostrando, pessoas pregando o evangelho e pessoas debochando, pessoas falando que Jesus nunca existiu. Pessoas agora, principalmente da parte árabe, dizendo que ele só é um profeta, um grande profeta, ou ele nem veio. Não tinha como nascer um homem de uma virgem. E começa a desacreditar do evangelho. Não, eu não quero ser esse que lamentará. Eu não quero ser esse a qual cortou a cabeça. Não, eu prefiro ser aquele que perdeu a cabeça, mas não tirei meu foco de Jesus. E você, em cristão? E você, em cristã? Como está a sua visão? Como está a sua visão? Havia um cego em Jericó, na estrada para Jericó, e este cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus falou: tragam a mim. O
O que queres que eu te faça? E ele disse, quero ver. Jesus restaurou sua visão. Talvez é o que nós precisamos. Mesmo que a gente está na estrada, dependendo de uma capa mostrando quem nós somos e um cajado, nós precisamos clamar por Jesus. E Ele tem o poder de restaurar a nossa visão. Eu quero orar por você. Soberano e eterno Deus, graças te dou, Senhor, uma vez mais. Pai, obrigado. Eu sei que esse vídeo vai chegar a poucas ou muitas pessoas. O importante é chegar. Restaure a visão, Senhor, para naquele grande dia nós vermos a sua glória vindo até aqui e restaurando todas as coisas, Pai. Assim eu oro, assim eu creio, no nome santo de Jesus. Amém. Paz, Deus abençoe, ô glória.